Boa noite, queridos. Muito bom estar de volta aqui, depois de um tempo afastado. Eu já fiz isso nas redes sociais, mas quero aqui agradecer a cada um de vocês que oraram por minha recuperação, oraram para que tudo fosse guiado pelo Senhor, e foi realmente um tempo assim de sentir-se cuidado por Deus, Eu acho que vocês viram a foto, né? A Nilson fez a foto, eu entrando lá na sala de cirurgia, eu fazendo assim, e estava conversando outro dia com uma amiga, e ele disse: pastor, você estava com medo de morrer? Não, eu digo: mas medo de morrer por quê? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Por que um crente deve ter medo de morrer? Né? Não, mas é que os filhos ficam, a esposa, Deus cuida do mesmo jeito, Deus ampara, Deus, né? E a vida que segue. Então, assim, eu quero dizer para você que, né, desde o pré-operatório, todo o procedimento, eu mantive-me calmo, tranquilo, sabendo que um povo que ama a Deus e que me ama estava orando por mim, estava intercedendo por mim. Então, fui lá muito tranquilo e, graças a Deus, estou aqui recuperado, né? A angioplastia foram 3 stents. Uma das obstruções era grave, com 98%, mas eu agradeci a Deus. Já pensou se eu descubro depois que infarta? Aí era mais complicado, né? Então descobrimos antes, e hoje estamos aqui para concluir essa série de mensagens que a gente pensou tanto, né? Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a gente planejou a série Andando com Jesus em Meio ao Caos, e estou tendo o privilégio de pregar no encerramento. Glória a Deus por isso, né? Agradecendo ao pastor Samuel, ao pastor Elzafar e a minha esposa Nilza, né? A minha pastora, tá? Que pregou nos finais de semana que passaram, e hoje eu estou aqui para louvar a Deus juntamente com você nessa série Andando com Jesus em Meio ao Caos. E hoje eu quero falar sobre mudando a história da minha vida, ou mudando a minha própria história. Eu quero ler com vocês 3 versículos apenas, que está em Mateus capítulo 9, do 20 ao 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do 20 ao 22. Então, antes de ler o texto, já para você ir localizando aí, eu quero dizer para você que hoje, então, pelos próximos 15 dias, é o último culto presencial nosso aqui. O decreto da governadora, então, estabeleceu o lockdown por 15 dias, e então estaremos online durante a semana. Compartilhe os canais da igreja com os seus amigos, manda lá, pede para se inscrever. Quando vocês estiverem online, não esqueçam de deixar o like de vocês ali, é importante, e a gente vai para frente. Então, logo que saiu a notícia, né, e eu vi quando ela estava dando a entrevista ao vivo, mas tive conhecimento do teor do decreto no dia seguinte, e como presidente da convenção, muitos colegas pastores: pastor, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Meus irmãos, vamos cumprir o que o decreto diz. A Bíblia nos chama atenção para uma coisa. A Bíblia diz que se a vossa justiça não exceder em muito, não é só exceder não, gente, é em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Isso é uma palavra dura para a gente, mas a gente precisa realmente ser exemplo, demonstrando a nossa responsabilidade com a vida, com o cuidado com as outras pessoas. O texto diz o seguinte: nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Amém? Queridos, esse é um texto muito conhecido, muito lido.
muitas mensagens são construídas em cima desse texto. Algumas versões traz a mulher do fluxo de sangue, outra traz a mulher com hemorragia, tá? E para encerrar essa série, então, eu pensei em algo que fosse um caos. E na vida daquela mulher, isso era um verdadeiro caos. Desespero total. Gastou os seus recursos todos, não havia esperança. A única esperança dela foi quando ela soube que Jesus estava ali a caminho, então foi atrás. Mulher rejeitada pela sociedade, ainda mais com a questão da hemorragia. Só para vocês terem uma ideia, um pano de fundo aqui da história. A mulher, quando estava no seu período menstrual, ela era considerada imunda naquela época. Imagina esse negócio constante. No meio dessa situação toda, ela rompe com vários paradigmas e quer ir até Jesus. E vai. Queridos, eu quero introduzir dizendo que o mundo está complexo. E viver nesse mundo está cada vez mais complexo. Recentemente, algumas notícias me chocaram. Alguém pode dizer, mas o pastor ainda se choca com isso, a gente vê tanta coisa. Choca. Por exemplo, esta semana agora, um filho mata o próprio pai simplesmente porque o pai diz, você precisa trabalhar. Eu não vou dar mais recursos meus para você tem que trabalhar. Ele vai lá e mata o pai. Mais estarrecedor ainda é que quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, uma esposa, mãe de 2 filhos, torceu pela vitória do seu time e o seu marido, que não torcia pelo time dela, a matou. O motivo, imagina só. Mais estarrecedor ainda foi a notícia de antes de ontem, publicada em um dos portais mais conhecidos aqui, que uma juíza que pegou o caso, botou o assassino em liberdade, porque considerou que a prisão provisória estava com tempo excessivo. A mulher está presa em definitiva, sepultada, um crime torpe, fútil, mas o cara não podia ficar mais alguns dias em provisória, porque era tempo demais e ele foi solto. É no meio dessa complexidade toda que eu e você, que nós estamos vivendo. E é no meio de tudo isso que está acontecendo, eu poderia enumerar tantos aqui que aconteceu, tá? Que a igreja de Jesus, com as portas abertas ou não, precisa ser sal da terra e luz do mundo, gente. Não dá para ficar calado, não dá, precisamos levantar nossa voz, precisamos testemunhar desse amor. As histórias dos nossos dias estão cada vez mais cheias de surpresas desagradáveis, que talvez muitos de nós nunca esperássemos ver, ouvir, sobre esse comportamento desgraçado do ser humano. É impressionante como a maldade do homem tem aflorado. Dos vários estados do Brasil, eu quero destacar aqui uma manchete recente, Rio de Janeiro. Mais de 80% da população já viveu algum trauma por conta da violência. Mais de 80% da população. E mais de 550 mil pessoas estão com algum transtorno pós-traumático da violência na capital, que tem hoje quase 7 milhões de habitantes, 6 milhões e 800 mil aproximadamente. Tu imagina esse caos todo, tudo isso, toda essa pressão, acrescentando-se a pandemia, acrescentando-se essa coisa que ninguém sabe como cuidar, ninguém sabe como tratar. Vemos uma matéria recentemente, uma senhora com 116 anos de idade, teve Covid e venceu a Covid. Um jovem de 25, sem comorbidades, parte. Hoje,
O meu filho Jefter, ele tem lidado diretamente com isso, lá na aeronáutica, lá em Manaus, onde ele está, né? Um suboficial que durante 60 dias ficou internado, lutando contra a Covid, venceu a Covid, alguns dias depois faleceu, porque o pulmão não tinha recuperado completamente. Então você não sabe como lidar. Queridos, na minha geração, nos meus 56 anos de idade, nunca vivi um tempo tão complicado como os dias atuais. Nunca. E olhe que a nossa situação é uma situação muito boa. Estamos aposentados, todo mês o dinheirinho está na conta, a feira está garantida. Eu fico imaginando aquele trabalhador que precisa hoje sair de casa, ir a campo, que precisa lutar para ter o seu sustento, o sustento da sua família. Que nível de pressão há hoje sobre essas pessoas? E aí, queridos, fica-se tentando acertar. Tá? Eu não quero aqui criticar o decreto da governadora, mas quero apenas fazer uma pergunta. Se na igreja temos que fechar nos próximos 15 dias, e os ônibus que andam superlotados, como é que ficam? Cadê o aumento? Estão reduzindo. Ora, gente, se reduz a frota, isso não precisa fazer nenhum estudo científico para dizer isso. Então, se reduz a frota, é lógico que vai aumentar o número de pessoas dentro do veículo. Esse era o momento de aumentar a frota, para que houvesse mais distanciamento entre as pessoas. Mas, mais uma vez, infelizmente, o poder financeiro impera em algumas situações que não é a nossa situação, não é a situação da igreja. O fato é, queridos, que mais do que nunca a gente precisa andar com Jesus, porque o caos está instalado. E eu não sei, queridos, qual é a sua história. De alguns eu até conheço parte da história, alguns que estão em casa também conheço parte, mas eu não sei qual é a sua história verdadeira, mas eu sei verdades sobre a sua história. Eu sei algumas verdades sobre a sua história, a história de você que me assiste pela internet, você que está aqui presencialmente. Eu posso afirmar que a sua história deixou marcas profundas na sua vida. Marcas profundas. E são marcas que, se você não se cuidar, se você não abrir os olhos para isso, puxarão você para baixo. As experiências que você viveu, elas pesam mais nas suas decisões e comportamento do que você imagina. Isso está lá na sua mente. E aí você às vezes não toma uma decisão, depois você, puxa vida, eu podia ter feito diferente. Quando vai olhar, algo na sua história, algo que aconteceu com você, travou você, puxou você para baixo. Preste atenção, queridos. Quando eu olho para o texto da mulher, com o fluxo de sangue, eu posso afirmar que você é fruto da sua história, mas você não precisa ser refém da sua história. Preste atenção, você é fruto da sua história, ela aconteceu, é inegável, mas você não precisa ser refém dessa história. Jesus está agindo para transformar a sua história. Jesus está atuando para mudar a sua vida, mudando a sua história. Você pode ter nos próximos anos os melhores anos da sua vida, amém? E isso não é uma mensagem de autoajuda, não. É o que a palavra de Deus nos garante, nos afirma. Você pode viver os melhores anos da sua vida. A história de Moisés pode acontecer com você, amém? Nasceu no palácio, criado como príncipe, acontece uma reviravolta depois do seu pecado, ele então vai cuidar de um rebanho que não era dele, era do sogro dele, e está lá sofrendo naquele deserto, naquela coisa dura, 80 anos de idade, a idade, eu nem sei se hoje aqui a gente tem alguém com 80 anos, mas se você tiver, você provavelmente já disse, já vivi demais agora. Moisés estava assim. E a vida de Moisés aos 80 anos é transformada, e Moisés vive os melhores anos da sua vida.
Tá, querido, você é alguém que pode ter sido traído, mas perdoou, e Jesus te honra, e Jesus cuida de você, Jesus guarda o seu coração. Eu estou citando isso porque daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e no momento da ceia Jesus estava com o seu traidor ali na ceia, e por incrível que pareça, queridos, culturalmente falando, se construiu a ideia de que a humilhação é de quem foi traído, de que a humilhação é daquele que sofreu de forma alguma, porque o traído foi fiel ao pacto firmado. A humilhação é de quem traiu, porque foi infiel ao que prometeu. Mesmo assim, presta atenção, Jesus perdoa a sua vida, o seu coração, se você se arrependeu, amém? Então não tem traído nem traidor, Deus nos ama de forma inconteste, e Ele muda a história, como mudou a história da mulher com essa hemorragia crônica. Não esqueça isso. A situação antes de Jesus era isolamento social, discriminação como uma pessoa de segunda linha. Por ser mulher naquela época, já era rebaixada. Por ter o problema que tinha, eu fui bondoso aqui dizendo segunda linha, talvez terceira ou quarta era a classificação social dela. Uma pessoa que estava emocionalmente abalada, impotente por ter gasto todo o seu dinheiro e não ter sido curada. Meus queridos, e aí eu comecei a pensar um pouco no que aconteceu comigo. Eu estou aqui hoje pregando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, mas será que eu estaria com essa mesma empolgação, ou com essa mesma vibração, se tivesse dado tudo errado? Ou se eu tivesse ouvido a seguinte notícia: Targino, eu vou precisar refazer, deu errado. Olhe para mim, eu quero dizer um negócio para você aqui. Em meio ao caos, aí é que nós precisamos andar com Jesus. Quando tudo dá errado, quando tudo zebra, quando tudo parece que Deus até desapareceu, que não tem a quem você buscar, que não tem a quem você recorrer, essa é ainda mais a hora de você se agarrar com Jesus, de você buscar Jesus, dizer: Senhor, me sustenta, eu preciso de Ti. Mas aí você depois então agradeça, porque Ele esteve contigo, porque Ele caminhou com você. Essa era a situação da mulher antes de Jesus. Talvez alguns que estejam assistindo, ou esteja aqui comigo nessa noite, esteja perguntando: puxa vida, eu estou me sentindo exatamente assim. Eu estou em isolamento social, faz 1 ano que eu mal saio de casa, eu estou sendo discriminado porque o trabalho que eu fazia, o que eu faço, se não for presencial, as pessoas não querem fazer, as pessoas não aceitam o que eu faço, não dá para fazer, as pessoas querem ver. Eu fico imaginando aqueles artesãos que trabalham criando obras ali, sobrevivem daquilo, e agora alguém entra em contato com ele e diz: olha, eu estou precisando fazer algo, né? Aí você faz isso fácil, dá para mostrar uma foto pelo menos? Cara, mostra uma foto e você tem que confiar, tem que encomendar, e depois tem que orar, dizendo: Senhor, tomara que venha bem feito, tomara que eu receba algo do jeito que eu pensava que receber. Talvez você esteja emocionalmente abalado ou abalada como estava a mulher nesse tempo. Talvez você esteja se sentindo completamente impotente, porque se você era alguém precavido e tinha alguma reservazinha, alguma gordurinha, já acabou, não tem mais a quem recorrer, está faltando ajuda externa, mas não falta a ajuda de Jesus, não falta a presença de Deus, não falta a mão dele, e nessa hora não pode faltar a presença da igreja de Cristo para socorrer os necessitados. E nessa hora não pode faltar a presença da igreja do Senhor, a noiva do Senhor, que um dia então estará vivendo eternamente com Ele nas nuvens. Não pode faltar essa presença na vida das pessoas. Era assim que a mulher se sentia antes de Jesus, e é assim que muitos estão se sentindo no meio desse caos que nós estamos vivendo. Mas aí o texto mostra que Jesus faz algo especial com aquela mulher. O que é que Jesus faz com ela?
Jesus a cura emocionalmente, né? Jesus a cura socialmente, porque quando Jesus opera a cura física dela, aquela mulher, ela deixa de ser rejeitada pelo problema que tinha, ela começa então a se sentir alguém amada por Deus, ela é curada emocionalmente e curada espiritualmente, porque Jesus disse que a sua fé a curou. Aquela mulher agora que podia se sentir um lixo, agora sente-se alguém amada e cuidada pelo próprio Deus, o Senhor Jesus, que ali estava. Quantas pessoas eu conheço, não estou falando de ouvir falar, eu conheço de conversar, eu conheço de ver se derramar diante de mim, relatando como se sentia após algo que cometeu, que fez, ou que viveu, ou que a fizeram, ou fizeram passar por aquela... Quantas pessoas eu já ouvi relatos desse jeito, mas que quando encontraram Jesus, quando abriram o seu coração e deixaram que Jesus fizesse morada no seu coração, a sua vida foi completamente transformada, emocional, social, fisicamente e espiritualmente, porque quando Jesus cura completamente, totalmente, não deixa margem para mais nada. Mas há uma coisa interessante, queridos, é que aquela mulher, ela cooperou com Jesus. Mas como, pastor? Jesus não podia fazer tudo sem ela cooperar? Claro que podia. Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Ele é Senhor sobre a vida, sobre a morte. Alguém estava morto, como a menina, como Lázaro, que não podia cooperar nada com ele, e ele ressuscitou. Mas nesse caso especificamente, e a chuva começa a cair, né? Colaborando aqui com o nosso estado, a gente precisa de chuva, o nosso sertão precisa de chuva. Então veja, mas nesse caso aqui, aquela mulher, ela colabora com Jesus. Como assim, pastor? Ela sai do anonimato. Preste atenção. Aquela mulher vivia escondida pelo seu problema, e ela agora sai do anonimato. Numa expressão bem popular, ela dá a cara a tapa, literalmente. Para alguns, queridos, o buraco de problemas é do tamanho do orgulho. Para alguns, o tamanho do buraco do problema é o tamanho do seu orgulho. Não, por que eu vou me rebaixar? Não, por quê? Eu sou doutor e o pastor ali mal terminou o segundo grau, quem sabe, né? Fez um curso superior. Por que eu vou me rebaixar? Por que eu vou lá? Por que eu vou abrir o meu coração para contar para um homem desse? Sabe de uma coisa? O meu líder de pequeno grupo é um homem bom. Pense num casal que recebe a gente bem, é lá no meu pequeno grupo, mas eu acho que ele é despreparado para eu contar para ele. Meus queridos, aquela mulher, ela sai do anonimato, ela admite as suas debilidades, as suas dores, o seu sofrimento. Saiba que aquilo que não é confessado não é curado. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Aquilo que não é confessado não é curado. Prende você, amarra você, faz com que você se define nos seus problemas, nas suas dores, no seu sofrimento. Você precisa confessar, você precisa, e tem mais uma. Confessar para Deus, pastor? Claro que é para Deus, mas se foi contra o outro, tem que confessar para o outro, tem que ter coragem. Pastor, mas se eu confessar e não der certo, é o preço que temos que pagar quando nós erramos, não tem jeito. Então aquela mulher, além de admitir, além de sair do anonimato, ela admite as suas debilidades. E ela chega para Jesus e diz: Senhor, eu estou sofrendo, eu já gastei tudo quanto tinha, não tenho mais de onde tirar dinheiro, não tenho mais de onde buscar recursos.
e continua doente, continua enfermo, ela confessa. E a confissão que nos traz libertação. Libertação. Alguns de vocês que estão olhando para mim, que estão me assistindo pela internet, sabem do que eu estou falando. Sabe que quando você confessou, você foi liberto, liberto da pressão, liberto daquilo que fazia você tremer de medo, se esconder. Parecia que a todo momento dedos apontariam na sua direção pelo que você fez, pelo que você cometeu, e você foi corajoso, e você foi corajosa, e abriu a sua boca, porque quando a gente está em meio ao caos, nós precisamos confessar para Jesus, e se ferimos outro, precisamos confessar para o outro. Andar com Jesus em meio ao caos, muitas vezes requer de mim, de você, que confessemos os nossos pecados, que abramos a nossa boca para dizer como eu fui cruel, como eu fui grosseiro, como eu fui inocente, fazendo aquilo que não deveria ter feito. Aquela mulher, ela deu um passo de fé, é necessário, queridos, muitas vezes dar esse passo de fé, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar as suas vestes, o seu manto, eu ficarei curada. Me diga uma coisa, quem garantiria aquela mulher que se tocasse as vestes de Jesus seria curada, a não ser a sua fé? Somente a fé moveu ela a enfrentar aquelas pessoas que cercavam Jesus, provavelmente, na sua grande maioria, somente homens, e ela vai ali, chegando até tocar. Um outro texto diz que esse toque foi tão importante que Jesus olha para o discípulo e diz: quem me tocou? O discípulo diz: Senhor, que onda é essa? A multidão te cerca, te aperta, você vem perguntar: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Outra versão diz: porque de mim saiu virtude. Ah, queridos, quando vamos com fé ao Senhor, quando buscamos com fé ao Senhor Jesus, a nossa história muda, a nossa história é transformada. E quando a mulher então vai na direção, toca nas vestes de Jesus, ela abre espaço para que Jesus haja na sua vida, para que Jesus atue de forma brilhante na sua vida. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Aleluia! A mulher ficou curada. Você está sobrevivendo em meio a esse caos que está instalado? Toca nas vestes de Jesus com fé, e você vai ouvir do Senhor: a tua fé o curou, a tua fé o salvou. Ah, meus amados, a mulher abriu espaço para Jesus agir. Você tem aberto espaço para Jesus agir na sua vida? Você tem aberto espaço para que Jesus atue e faça o milagre? E transforme a sua história? E mude essa caminhada que você está? Você pode cooperar com Jesus agora, nesse instante, para que Ele faça uma grande transformação na sua vida, para que Ele faça uma grande transformação no seu coração. Abra seu coração e deixe Jesus orientar a sua vida. Queridos, quero fazer um desabafo pastoral aqui agora. Você sabe que muitas vezes na caminhada nós queremos desanimar. Isso não é um privilégio do pastor Targino só não. Tantos colegas. Quantas vezes, o pastor Elisafá sabe disso, a minha esposa sabe disso, alguns colegas ligam para mim e dizem: não dá mais para aguentar, vou jogar a toalha. Gente que pastoreia grandes igrejas, gente que tem um rebanho, que o ama, mas não aguenta a pressão, não aguenta. E uma das coisas que me entristece profundamente é quando eu sei que alguém que congrega conosco,
que é alguém que tem o nosso carinho, que tem o nosso cuidado, por quem nós oramos por ele, pela família dele, nos procura para comunicar algo, uma decisão que tomou em sua vida por algo que fez de errado. Ora, gente, entre as funções pastorais está cuidar do rebanho, apacentar o rebanho. Se você viu que a parede trincou, chega. Se você faz parte de um pequeno grupo, se não faz, deve fazer, conversa com o seu líder, conversa com a sua liderança. E se o seu líder entende que aquilo é algo pesado para que ele opine, para que ele resolva, então procura um dos pastores, dos supervisores. Nós estamos aqui para caminhar, mas não, tá? Quando o negócio não está trincado, não, nem rachou, não, caiu as paredes, pastor, paciência. Nós precisamos, como ovelhas de Jesus, ser cooperadores para que a atuação do Senhor faça efeito na nossa vida. Deixe Jesus orientar a sua vida, através da palavra, através das mensagens, através da escola bíblica ali, dos ensinamentos que são passados, das reuniões de PGM. Abra o seu coração. Deixe o seu passado no passado. Deixe o seu passado lá naquele quartinho que você não quer mais nem visitar. E permita o novo de Jesus em sua vida. E permita a ação do Senhor na sua vida. Jesus, queridos, diz de forma muito clara que Ele quer ser o seu maior companheiro em meio ao caos. Lembra do salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está ali, cuidando. Permita que Jesus seja o seu companheiro. Não se esconda atrás da religião, não se esconda atrás de qualquer outra coisa que possa se impedir a sua conexão com Jesus. A coisa que mais Jesus combateu no tempo dele foi a religiosidade dos fariseus. Foi aqueles rituais que não levavam a absolutamente nada. Permita que Jesus, então, faça essa interferência benéfica na sua vida, que Ele mude a sua história, que Ele mude o seu rumo, confesse os seus pecados a Jesus e Ele vai purificar, vai limpar a sua vida. Mas tem gente que parece que fez meia confissão e que continua carregando o peso do pecado. Tem gente que parece que abriu a boca pela metade, mas continua aquilo pesando sobre os seus ombros. Olha para mim aqui, olha para mim. Jesus já te libertou, amém? E a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada mais deve te aprisionar, nada, absolutamente nada. E aí, queridos, antes de descer para celebrar a ceia, eu quero finalizar aqui com a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 4 a 16. Esse é um texto que nos leva a uma reflexão sobre esse agir de Deus na nossa vida, sobre esse poder de Deus na nossa vida. Colossenses 3, de 4 a 16, se você quiser acompanhar, se você está com a Bíblia de papel, marque esse texto na sua Bíblia. Se você está com a Bíblia aí no seu smartphone, no seu tablet, então, tem um recursozinho aí de você clicar e também marcar o texto, que diz o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês:
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Preste atenção que o texto fala aqui que essas coisas citadas não pertencem ao novo homem, mas o que foi feito lá no passado. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Jesus.